Santo. Amém. Então queremos pensar sobre aquilo que é central no cristianismo, que é o conceito de amor. Então, nós temos o amor como nossa própria identidade, mas muitas vezes aquilo que não é amor é chamado de amor. Então nós temos que ficar bem claro o que a Sagrada Escritura nos diz sobre o amor. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ser humano, ele é chamado a ter esse amor, que é o amor que há na Trindade, que é o amor com que o Pai enviou seu Filho ao mundo. Nós também somos, mas nós somos necessitados. Seres que, como na parábola do bom samaritano, Lucas 10:30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Esse homem semi-morto, necessitado da ajuda dos outros, somos cada um de nós. Gênesis 3,19, porque no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, nós somos esses que somos pó, somos verdadeiramente cor de terra, somos terra. Então nós vamos voltar a essa terra. Então somos necessitados e dependentes, em primeiro lugar, de Deus. Há dois caminhos: ou do amor, que assume essa própria fraqueza e se abre à bondade de Deus para verdadeiramente amar os outros seres humanos, ou o caminho do contrário do que amar, que não é o odiar, mas que está dentro deste dominar, que achando-se Deus, aí ele acha que ele vai poder incorporar outro ser humano ou outros seres humanos a si e pensar que está verdadeiramente amando. Então, dominar aí se torna o contrário do que é amar. Por isso, podemos estar pensando que estamos amando, quando vivemos então uma dominação. Então, em primeiro lugar, amor como entrega. Então, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele vive em mim de que modo? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, essa entrega é o que caracteriza, essa entrega pelo outro é que vai caracterizar o amor verdadeiro. Como Gálatas 1:3-4, falando do próprio Jesus, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então é esse amor, essa entrega de Jesus que apagou os nossos pecados. O contrário é sugar o outro, é usurpar o outro, conforme está em Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei os teus sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz os filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então essa dominação, ela não é boa, ela é consequência do pecado e se torna aí raiz de todo o pecado humano e se torna aí o contrário daquilo que é amar. Mateus 20:25. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. O que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então, dominar, Jesus coloca como contrário verdadeiramente o servir, para propiciar o quê? O amor, ele tem essa entrega para propiciar vida. Então, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. No mesmo versículo 10 vai dizer,
Pelo contrário, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, Jesus vem para amar, e nesse amor, pela sua redenção, produz vida, estabelece os relacionamentos, estabelece a forma do ser humano viver e ensina esse ser humano a amar. Por outro lado, o ladrão, que no caso que vem para usurpar as ovelhas, e aí pode ser tanto o inimigo da nossa alma como qualquer pessoa que o siga, vem para roubar, que é tirar o bem que sustenta a vida, matar e destruir, é simplesmente aniquilar o ser humano, inclusive na sua vida eterna. Quando nós falamos de propiciar vida, essa vida vai ser na liberdade e na verdade. Por isso, Gálatas 5:1 é para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, não existe amor sem liberdade. Então, esses falsos amores querem propiciar, através de técnicas de dominação, falar que a pessoa está segura, a pessoa está escrava, mas não está amando e nem sendo amada. Então, se não há liberdade verdadeira, não há amor. E conhecereis a verdade vos libertará. Não existe amor na mentira. Por outro lado, na escravidão, a dominação é controladora e sempre na mentira. Então, nós podemos lembrar aí dos grandes ditadores da história. Gálatas 5:1 também. Permanecerei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, é para a liberdade que Cristo vos libertou. O contrário é viver na própria escravidão. João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, o causador da morte, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando se profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os grandes dominadores da história, eles usam sempre a escravidão, eles usam sempre tirar a liberdade. Então lembremos de Adolf Hitler, de Joseph Stalin e outros fascínoras da história. Primeira coisa que faz é tirar a liberdade. Segunda, como Goebbels, que era o ministro da comunicação do regime nazista, minta, 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 até se tornar verdade. Então a mentira, como um instrumento do demônio, se torna instrumento na mão do dominador. Então, onde há mentira, não há amor. Por isso, todas as virtudes, as teologais, fé, esperança e caridade, a justiça, então dar a devido é amar aquilo que a pessoa tem. Fortaleza para fazer o bem, então é amar também. Usar no equilíbrio as coisas criadas, também é para amar. Então, todas as virtudes orbitam em torno do amor. Em 1 Coríntios 13, vai caracterizar o amor cristão na carta de São Paulo, no versículo 4, a caridade, então, esse amor em Deus, ele é paciente, macrotumeo, quer dizer, uma largueza de sentir, enquanto, então, a dominação é irada. Então, olha os discursos, novamente, de Adolf Hitler. A ira, para realmente exercitar o ódio, é uma das características da dominação. Então, a ira não se ponha o sol sobre vós. Em Efésios 4:31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, nem deis lugar ao diabo. Então, esse ódio exercitado é a característica da própria dominação, porque quer aí demonstrar poder para usurpar da vida do outro. A caridade é prestativa, né? Christos aí no grego. Ela é benigna, ela serve próprio para ser útil, virtuoso, é boa, né? Enquanto a dominação, obviamente, é má. Então, Lucas 19:22, respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou um homem rigoroso, que tiro o que não ceifo, o que semeei. Esse mal, que é da parábola das minas,
que é paralela à parábola dos talentos, esse é poneros, quer dizer, ele foi mau, porque ele pegou o talento e simplesmente escondeu. Então essa característica desse fechamento em si. Enquanto a caridade ela é sempre prestativa e vai ao encontro do outro. A caridade não é invejosa, né? Então ela não é ciumenta, ela não quer tomar posse, né? Enquanto a dominação sempre vai ter inveja. Então aquele que vive pelo poder e vive nesse narcisismo louco, sempre vai ter inveja. Por isso Atos 5,17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, da seita dos saduceus, tomaram-se de inveja pelos apóstolos, como foi no caso com Jesus a mesma coisa. Em Atos 13,45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando conduziram Paulo que falava. Então, essa inveja é a mesma palavra ali de 1 Coríntios 13. Então, é querer realmente tirar a vida da outra pessoa porque quer usurpar a vida do outro. A caridade, ela não se ostenta, não se ufana. Enquanto o hipócrita, aquele que é dominador, é ostentação pura. Então, Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo, então o fariseu e o publicano, com o propósito de orar. No versículo 11, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Então ele se ostenta e se coloca acima do ser humano. Como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Então essa é uma característica da dominação, ele sempre se achar acima dos outros seres humanos. Não se incha de orgulho, esse inchar-se, né? Enquanto a dominação ela é sempre soberba. 1 Coríntios 8:1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aqui o saber incha. Então, quando eu pego o saber só pelo saber e não coloco a serviço da outra pessoa, ele só serve para eu poder me vangloriar em cima das outras pessoas. Que é isso que estava acontecendo aqui. A caridade nada, versículo 5, nada faz de inconveniente, né? Que askenmon, que é deformado, indecente. A tradução grega do Antigo Testamento vai pegar essa mesma palavra em Deuteronômio 25:3. Falo a açoitar 40 vezes, não mais. Não aconteça que caso seja açoitado mais vezes, a ferida se torne grave e o teu irmão fique aviltado aos teus olhos, envergonhado aos olhos dos outros. Então a caridade ela não quer tirar o sangue da pessoa em público, ela não quer aviltar a pessoa, ela não quer diminuir a pessoa. Enquanto o dominador ele só trabalha desta maneira, ele só trabalha reduzindo o ser humano. Então todos os casos de bullying que possa existir é sempre nessa linha. O que faz bullying ele se regozija porque ele está diminuindo um ser humano. Pode querer parecer que ele está fazendo um ato até de humor, de brincadeira, mas não é. É para realmente diminuir o outro ser humano. A caridade não procura seu próprio interesse, quer dizer, não procura a si mesma, né? Em 1 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Eu quero pegar essa palavra egoístas, que filautos, que é amar a si mesmo. Então é a única vez que aparece isso no Novo Testamento. Então é egoísmo puro. Então a marca do dominador é ele ser egoísta, ele pensa só em si, ele só olha para si e realmente se ele faz alguma coisa é sempre com esse interesse de si mesmo.
A caridade, ela procura o bem das outras pessoas. Não se irrita, né? Enquanto a caridade, como nós falamos, ela é irada, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, conforme Efésios 4:26, ou Efésios 4:31, longe de vós toda a ira. Então ela é irritada, ela é sempre nessa ira, a dominação, porque ela quer demonstrar poder. A caridade não guarda rancor. Então em 1 Coríntios 13:5, né? Não, em latim, não cogitat malum, quer dizer, não pensa o mal. Por outro lado, a dominação é sempre rancorosa e vingativa. E aí nós temos que lembrar de Provérbios 20:22. Não diga, então a dominação vai dizer: eu farei pagar pelo mal que me fez. Espera pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Então, essa deveria ser a posição do cristão. Deixar a vingança para Deus, como nós já colocamos num outro vídeo. E a dominação é sempre vingativa, é sempre querer o revide e buscar a justiça pelas próprias mãos. E no versículo 6, não se alegra com a injustiça, mas se regozija na verdade, como nós já dissemos. Salmo 40:15, como que o dominador faz? Quando sofro, eles dizem, quer dizer, os meus opressores, no caso do dominador, dizem: bem feito, bem feito. Por isso, o Senhor lança sobre eles a vergonha, então entrega para a justiça de Deus. Então, a caridade não se alegra com a injustiça, o dominador se alegra com aquilo que é injusto. O dominador, ele se regozija com a mentira. E ele trombeteia na fanfarronice a mentira. A caridade tudo desculpa, o stego, quer dizer, que é cobrir, né? Em Provérbios 10:8, o coração sábio aceita o mandamento, o estulto, aquele que não sabe sofrer, que não sabe lidar com, não tem base, né? Então o estulto se arruína pelos lábios. O mesmo contrário desse que tudo sofre, em Provérbios 26:28. A língua mentirosa odeia os que ela fere. A boca fluente provoca a ruína. Então é aquela coisa de não ter medida. Então por isso os outros ditadores como Fidel Castro era 8 horas de discurso, porque quer vencer pela própria língua. Então não tem limites, não tem base para parar. Então, enquanto há caridade, tudo desculpa, ela vai procurar sempre uma razão do bem nos outros. Caridade tudo crê. João 20:29, disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós acreditamos no próximo por causa de Deus e não pelo próximo em si. Em Tito 1:15, todas as coisas são puras, mas para os outros, todavia, para os impuros, os descrentes, apístois. O ditador, o dominador, ele é sempre desconfiado de tudo, ele não consegue dormir. Então, por isso, sempre a síndrome que tem alguém querendo matá-lo o tempo todo. Enquanto o caridoso, ele crê por causa de Deus, e ele sabe que sempre há algo de bom no ser humano. Por isso nós devemos sempre pedir essa virtude para Deus. A caridade tudo espera, Romanos 8:24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê o como espera, então 1 Timóteo 5:5, que é a verdadeira esperança. Caridade tudo espera. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não os entristeçais como os demais, que não têm esperança. O dominador, ele confia não em Deus nem no ser humano, ele só confia em si. Então ele só pode esperar de si. Portanto,
tudo que é relação com a fé é tratado de modo desdenhoso ou de modo instrumentalizador. Mas esperança verdadeira em Deus não tem, porque o dominador também não se submete a Deus. Tudo suporta. Rupomenon, quer dizer, se alicerça, né? Se permanece. 2 Timóteo 2,10. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que em Cristo Jesus com a eterna glória. Então fica claro o que a 1 Coríntios 13 quer dizer com tudo suporta. Então é esse suportar o sofrimento, porque amar o próximo vai trazer sofrimento. Então eu tenho que aprender isso. Enquanto a dominação é inconstante. Como ele só pensa em si, o dominador, ele muda a todo momento de acordo com o seu ego. Números 32:11. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi em juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Por isso caíram no pecado. Tiago 1,8. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E por fim, Mateus 11:7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Reparemos nos grandes dominadores da história para a gente também identificar aqueles que são dominadores ou se nós o somos. É a inconstância. Então vai para lá, vem para cá como caniço chacoalhado pelo vento, porque não tem retidão de alma, não está procurando o bem, está sempre procurando a si mesmo. Então ele vai se adaptar à circunstância para poder tirar alguma vantagem para si. Então a inconstância do dominador, como mente o tempo inteiro também, é porque ele está sempre vendo a si mesmo. Então peçamos a Deus a graça de não acusar os outros, mas ver o que há de dominação em nós e pedir a Deus que tire essa dominação, porque todo pecado tem um conteúdo de dominação, e que nós aprendamos de Jesus, que morreu e se entregou por nós, para que nós também nos entreguemos para o bem de nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.